Nesta ação penal 502.21.79.78, depoimento do senhor José Antunes Sobrinho. Senhor Antunes, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, pela nossa lei, o senhor é obrigado a responder as perguntas que lhe forem feitas somente com a verdade, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor, por força da nossa lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Evidentemente, eu tenho conhecimento que o senhor responde a uma ação penal no Rio de Janeiro, mas essa ação aqui não tem nada a ver com aquela outra ação penal. Então, o senhor não está aqui na condição de acusado, mas sim de testemunha. E como testemunha, o senhor tem, independentemente de qualquer outra questão, o dever de dizer apenas a verdade, certo? Certo. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Antunes. Boa tarde, doutor. Qual a sua profissão, senhor Antunes? Sua profissão? Eu sou engenheiro civil. E você trabalha em alguma empresa? Eu sou sócio do grupo Engevix, né? Continuo como sócio do grupo. No momento, obviamente, eu não estou exercendo nenhuma função. Ok. O senhor conhece o presidente da construtora OAS, o Léo Pinheiro, então presidente? Sim, senhor, eu conheci. Em quais circunstâncias o senhor conheceu? Poucas vezes eu vi, né, em alguma relação que nós tínhamos com a OAS e, particularmente, eu tive uma reunião mais direta com ele por conta do assunto relativo a Brasília, né, o assunto pelo qual estou aqui hoje. No depoimento que o senhor prestou ao delegado de polícia na autoridade policial em abril de 2016 agora, o senhor relatou que teve um encontro com o Léo Pinheiro em Brasília em meados de 2014. O que foi tratado nesse encontro? Bom, esse encontro ocorreu em meados de abril de 2014, depois de ter eclodido a Operação Lava Jato. Nesse momento, doutor, eu era responsável pela concessão e pela construção do aeroporto de Brasília, eu morava lá. O doutor Léo pediu um encontro comigo, né, e nós tivemos um encontro lá no aeroporto de Brasília. Né. Era uma lanchonete que tinha antiga chamada Viena. E lá nós nos encontramos. Ele pediu essa conversa comigo lá. E o que foi conversado nesse encontro? Na verdade, nós falamos da minha parte, eu tinha alguns assuntos para ver com ele. Nós, na época, tínhamos um trabalho conjunto na Costa Rica, onde a Engevix fazia parte da engenharia. Tinha algumas questões lá para tratar. Tinha também dos próprios aeroportos, que eles também, como nós, tinham que entregar nos prazos das concessões para a Copa do Mundo. E ele trouxe a questão relativa, os dois assuntos eu coloquei, e ele colocou o assunto relativo a Petrobras e a CPMI, né, da Okay. Petrobras. E o que foi esse assunto? O que ele disse ao senhor? Ele disse que ele tinha uma preocupação muito grande com as empresas que estavam envolvidas na Operação Lava Jato e que ele estava articulando um grupo de empresas, né, que estavam envolvidas na Lava Jato, então, ditas na imprensa, e que ele gostaria de saber eu gostaria de me informar e saber do interesse que nós tínhamos em participar de um grupo de empresas que faria colaboração, né, para que essa CPMI fosse barrada, né, de uma certa forma, e que os executivos não fossem chamados a prestar depoimento. Ok. E que grupo de empresas era esse? Ele falou alguns nomes? Falou os nomes, citou a própria empresa dele, além da OAS, citou a Toyo Cetal, citou a UTC, citou a Camargo Correia, Andrade Gutierrez, a Odebrecht, não sei se a Galvão ou a Queiroz Galvão, mais uma dessas aí. Tá. E que nós estaremos convidados a fazer parte desse. E em que consistia essa colaboração? Para quem que seria feita essa colaboração e por qual motivo? Não, a ideia colocada foi que seria pago uma quantia em dinheiro, de alguma maneira, né, sobre a coordenação do ex-senador Gin Argello, né, e que ele teria conversado já com o Dr. Gin Argello, o senador Gin Argello,
no sentido de que, com base nessa colaboração, as empresas ou não foram chamadas, os executivos não participassem dessa CPMI, como é denominada. E qual o valor que ele sugeriu para o senhor? O valor sugerido para cada empresa é de R$5 milhões. Ok. E depois como é que foi encerrado esse encontro com o Léo Pinheiro e como é que foi encaminhada essa conversa depois, internamente na Engevix? Certo. Bom, em relação ao Léo Pinheiro, né, esse assunto não fazia parte da minha área, mas como já nessa época tinha incluído a Operação Lava Jato, nós já estávamos num processo interno, né, de procurar contratos que tivessem irregularidades e outras situações, na medida de poder limpar a companhia disso, tanto que nessa época nós continuamos e culminou em outubro de 2014 que nós trocamos os presidentes de empresa. Então eu falei para o Léo, respondi, Léo, não é um assunto que eu cuido, tá? Eu pessoalmente me espanta uma situação dessas, mas eu vou levar o tema interno lá na Engevix, né? Já com uma posição minha, que eu deixei para ele apontado que eu não... nesse momento, na situação dessas, era quase inviável seguir. Isso foi em abril. Terminou assim a conversa. Internamente, eu passei o assunto para o Gerson Almada, e inclusive, por sinal, essa foi uma questão colocada aqui quando eu fui interrogado, que foi anotado na agenda dele, e o procurador Dr. Robertson me fez uma pergunta, né, quando eu fui interrogado por conta da Pichuleco, e foi dito que esse assunto não era para ser respondido porque eu estava num processo de colaboração. Tá, mas então esse foi o fato que foi anotado. Eu passei para o Gerson Almada e passei ao Cristiano Koch com a opinião minha de que nós não devíamos de forma nenhuma nos envolver com isso. Posteriormente eu fiquei adoecido, passei... Só um segundo. Pois não. O senhor levou para o Gerson Almada e ele anotou isso em um papel? Anotou isso num papel, numa agenda dele, depois foi... E esse papel foi apreendido na Operação Lava Jato? Foi apreendido na Operação Lava Jato. Ok. O senhor lembra dos dizeres que estava escrito na agenda? Não me lembro agora, mas acho que é alguma coisa assim, Antunes, Léo Pinheiro, OAS, alguma coisa... Foi isso que me foi perguntado aqui naquela ocasião. Ok. E o que o Gerson Almada relatou ao senhor nessa conversa com ele? O que ele disse? Qual foi o encaminhamento interno? Não, internamente nós tínhamos um consenso de não seguir, mas eu pessoalmente me retirei do tema. No mês de maio e junho eu fiquei hospitalizado em São Paulo, eu só voltei às minhas atividades no final de junho de 2014. Tá. E esse período eu não tive, nunca mais falamos sobre isso, foi falado numa ocasião. Tá. E o senhor sabe se o Gerson Almada fez algum contato com o Gin Argelo ou com o Léo Pinheiro para transmitir o posicionamento da Engevix? Eu não creio pelo que veio depois. Ok. O que aconteceu depois? Depois, por início de julho, né, eu fui procurado daí pelo senhor Júlio Camargo. Né? O Júlio Camargo me procurou e relatou, o Léo Pinheiro falou com você não está dando nenhum retorno. Eu falei assim, eu estava fora, o Gerson também não deu nenhum retorno para ele. Havia algumas ligações do senhor Gin Argelo me procurando, as quais eu não contestei naquele início de julho. Então, ele pediu para falar pessoalmente comigo, o Júlio Camargo. Nós tivemos um encontro, e aí eu expliquei ao Júlio, um encontro em São Paulo físico, né, pessoal. Expliquei a ele que nós não tínhamos tomado uma decisão de não nos envolver com isso, né, a situação. Aí o Júlio me pediu que na sequência, que pelo menos eu desse uma satisfação. Isso aconteceu mais ou menos na primeira quinzena de julho, meu encontro com ele. Me lembro que foi no dia do jogo Brasil-Alemanha, então não podia esquecer. Só um parênteses. Sim, senhor. Você teve também um contato telefônico com o Júlio? Porque ele falou... Teve contato telefônico. Depois eu falei pessoalmente com ele que nós não iríamos,
Mas depois, pô, nós trocamos, ele me procurou, pô, tá, provavelmente ele devia estar sob algum tipo de pressão, que eu, pelo menos, pô, tá, fosse a Brasília, ainda eu cuidava do aeroporto, então eu estava constantemente em Brasília, né, e viesse pelo menos dar uma satisfação lá pro senador, ou tivesse alguma explicação para o senador, ou pelo menos escutasse o senador. Foi isso que ficou. Ele me ligou algumas vezes, sim. No seu depoimento, você aludiu a um telefonema do Júlio Camargo em que ele usou a expressão gin tônica. Poderia explicar isso para mim um pouquinho, por favor? Não, ele entre o meu encontro pessoal com ele, eu não fiz nenhum movimento, né? Ele insistiu algumas vezes no telefone, e daí falou assim, olha, você precisa ir a Brasília e ter um encontro com o gin tônica, né? Ele queria se referir ao senador Gin, né? Isso já foi mais para o fim do mês de julho. Ok. E depois desse telefonema, desse encontro com o Júlio Camargo, que ele te pediu para dar umas palavras, um encaminhamento com o Giangelo, você procurou o Giangelo? Sim, aí foi marcado o encontro. Eu tava nessa época eu ainda cuidava do aeroporto, né? Então estava sempre lá em Brasília. Aí foi marcado um encontro, eu diria entre 30 e 31 de julho de 2014. Eu não posso precisar exatamente a data, né? E quem marcou esse encontro? Doutor, eu não me lembro como é que foi formatado esse encontro, se foi da minha parte ou da parte dele. Eu não recordo esse detalhe. E onde foi? Esse encontro foi num fim de tarde, né, na residência do ex-senador Giangelo, tipo 6 horas da tarde. Um encontro que durou uns 40 minutos, 30, 40 minutos. E quem estava presente nessa reunião? Presente nessa reunião estava ele, obviamente, dois assessores dele, que depois vinham a ser, acho que o senhor Paulo Roxo, o senhor Valério Neves, e só. O filho do senhor Giangelo estava presente? O filho do senhor Giangelo apareceu na sala, né, nos cumprimentou, fomos apresentados apenas um nível de cumprimento e não permaneceu na sala. Ok. E qual foi o assunto discutido na reunião? Bom, o assunto discutido foi a possível participação da Engevix nesse clube de empresas que estariam dispostas a contribuir com os tais 5 milhões de reais, né, na qual o senador Gin teria um compromisso, pelo que eu entendo, ele comentava que tinha boas relações lá com o relator da CPMI, acho que era o deputado Luiz Sérgio, e com o presidente da comissão, acho que era o senador Vital do Rego, e que, então, imaginava que poderia ser do nosso interesse, né, e que queria contar com a participação da Engevix e que tinha outras empresas que já estavam participando, etc. Foi esse o teor da conversa. Então, existe uma correlação entre o pagamento de 5 milhões e a CPI? Sim, absolutamente. Esse foi o fato. E qual que era o objetivo dessa contribuição? O que a CPI poderia fazer? A CPI poderia não convocar executivos ou pessoas para deporem, né, que tivessem o interesse de não se expor ou ficar numa situação difícil e tendo elas feito algum mal condução dentro da Petrobras, já que a CPI era relacionada com a Petrobras. Essa era a ideia aqui. O senhor falou que essa reunião ocorreu por volta de 31 de julho de 2014? 30 ou 31 de julho, por aí. Ok. Durante a reunião, Paulo Roxo e Valério Neves acompanharam toda a conversa? Acompanharam a conversa, pelo que eu me lembro, sim. Ok. Qual foi o tom do Giangelo nesse pedido? Ele explicou que tinham várias empresas que já tinham aderido, né, que a contribuição era de 5 milhões de reais e, naturalmente, que eu podia ficar à vontade. Também, se não quisesse participar, teria outra empresa, eu teria colocado outra no nosso lugar. Foi um tom, assim, não foi um tom agressivo, né? Em todo caso, de uma certa forma, se não vem a cooperar, pode ter algum tipo de problema. Não foi não tão direto assim, mas ficou dito: olha, você não querendo, a Engevix não querendo participar, nós podemos ter outra empresa para colocar no seu lugar. Tá. No seu depoimento, você falou o seguinte,
que o tom utilizado por Giangelo foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao declarante. E que o seu declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros, que deixaria de ser chamado na CPI, não teria problema. Você confirma isso? O tom foi que se nós não tivéssemos interesse, pô, era tão importante esse controle sobre as empresas de que outra empresa poderia vir a participar. Ou seja, era um certo, aspas, privilégio poder participar. Okay. Mas não estaria obrigado. E em algum momento foi dito quais outras empresas participaram por Giangelo? Foram comentadas algumas, né? Nessa época foi comentado a OS, foi comentado a Toyo Cetal, razão até pelo pedido do Júlio que eu tinha ido lá, mais, né? O TC, né? Foi comentado também, acho que a Odebrecht, a Andrade, Camargo, eram empresas que estavam, vamos dizer, em circulação. Uma das Galvão, lá, não sei se era Queiroz Galvão ou Galvão Engenharia, uma delas foi mencionada também. Ok. E qual foi o encaminhamento depois dessa reunião com o Giangelo? O encaminhamento foi basicamente nenhum, porque no final eu comentei que seria muito difícil, tá, a nossa participação e que se tivesse alguma coisa para dizer, procuraria, né, e na verdade a partir daí recebi uma série de telefonemas, os quais eu não respondi, nós tínhamos a decisão já tomada e o assunto morreu por si, quer dizer, nós não voltamos a conversar. O senhor disse no depoimento prestado à autoridade policial que você trocou um cartão de visita com Paulo Rocha ao final da reunião. Foi trocado o cartão de visitas com os assessores dele, que eu depois reconheci o senhor Paulo Rocha e o senhor Valério, acho que o Valério Neves. Mas eu não mantive esses cartões comigo. Ok. Mas eles fizeram algum tipo de contato telefônico com o senhor? Fizeram, sim, foram feitos contatos telefônicos, vamos dizer, que não foram respondidos basicamente, ou se eu respondi algum deles, acho que teve uns 10 telefonemas a partir daí, que ou eu respondi evasivamente ou não respondi, eu realmente, doutor, não me lembro, porque esse assunto foi realmente tirado da nossa... Tudo bem, mas o que ele falava nesses telefonemas? Ele pedia os valores, perguntou se a IGVix ia contribuir, o que ele falava? Se algum telefonema que eu me lembro que possa ter perguntado se nós íamos ou não fazer algum tipo de contribuição, né? Esse tipo de pergunta que deve ter sido feita na época. Foi dito que seria doação de campanha, ou foi dito que poderia ser dinheiro espécie? Quando o Giangelo conversou com você, ele pediu especificamente algum tipo de contribuição eleitoral? Ou ele falou que você teria que contribuir da forma que melhor lhe aprovesse? Não, foi falado o número, né? Não foi falado a forma de fazer ou para quem se destinava o recurso. E eu também não me propus a perguntar isso. Ok. O senhor, depois da reunião, teve algum tipo de contato com o filho dele, Jorge Agelo Júnior? Talvez ele tenha feito algum tipo de telefonema, mas na mesma direção de perguntar algum resultado de interesse dessa participação, mas eu não tive nenhum contato pessoal com ele. Mas os contatos telefônicos que ocorreram, então, foi por esse motivo? Foram por esse motivo. Ele perguntava sobre as contribuições? Sim. E a proteção? Sim. Ok. Eu queria só observar que nenhum telefonema foi originado da nossa parte. Essa decisão de não participar desse assunto já tinha sido tomado bem antes. Ok. Sem mais perguntas. Só mais uma questão. Sim, a IGVix pagou? Nunca. Não pagou? Não pagou. E por que não pagou? Pagou por uma razão muito simples, né? Como eu lhe comentei no começo, já a partir da inclusão da Operação Lava Jato, a gente tomou uma decisão de gestão interna, de administração dentro da companhia, de procurar resolver contratos que tivessem irregularidades, contratos com nível de moral, e barrar se envolver numa CPMI com tentativa de parar, nós não iríamos fazer. Essa decisão tinha sido tomada também. Sem mais perguntas. Das defesas, seguindo aqui, do Sr. Jorge Afonso Argela, do Sr. Jorge Afonso Argela Júnior. Tem perguntas?
Algumas perguntas, Excelência. Nesses telefonemas que o senhor falou, tá? O senhor tem certeza que era o Jorge que ligou perguntando sobre contribuição? Podia ser outra pessoa? O senhor se recorda bem do fato ou não se recorda? Não, exatamente uma ou outra vez. Tá? Acho que foram uns 15 telefonemas que eu recebi a respeito disso. Né? Me lembro de uma ocasião de ser o Jorge, talvez uma ou duas, e os demais acho que foram os assessores Paulo Roxo e Mas falava só de doação, de alguma coisa assim? Sim, do assunto que estava sendo tratado. De né? doação? Da doação. Da doação. Doação eleitoral? Doação eleitoral. Doação eleitoral. O senhor sofreu, o senhor não pagou, o senhor chegou a ser convocado, alguém da sua empresa chegou a ser convocado, a CPMI? Não. Ninguém foi convocado? Não, ninguém foi convocado, que eu saiba, ninguém foi convocado. Ninguém foi convocado. O senhor se lembra de algum outro ato que a CPMI tenha praticado contra a sua empresa, de alguma forma? Assim, como assim? Quebra de sigilo, alguma coisa? Ou houve alguma represália com relação à sua empresa? Não. Não? Nenhum tipo de represália? Não. Só essas perguntas. Defesa de Paulo Roxo, tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Defesa de Valério Neves? Sim. Boa tarde, senhor Antunes. Boa tarde. Sou Marlos, advogado de Valério Neves. No seu termo de declaração, que está juntado aos autos, o senhor afirma que nessa reunião com o então senador Jim, abre aspas, estavam 2 assessores dele que parecem ser os mesmos que foram presos recentemente na carceragem dessa superintendência, onde o declarante se encontra, os quais se chamam Paulo Roxo e Valério. Então, o senhor no dia da reunião não sabia quem eram essas pessoas? Eu fui apresentado os 2 assessores dele. Eu troquei os cartões. Passou o tempo, né? E depois, posteriormente, eu os vi aqui por outras circunstâncias. Certo. Tá? Qual foi a participação específica do senhor Valério nessa reunião? Essa reunião, pelo que eu me recordo, eles escutaram mais e ficaram para ser pessoas nas quais, se a companhia decidisse fazer alguma colaboração, era com eles que nós deveríamos tratar. E eles foram as pessoas que ligaram, né, algumas vezes no período de agosto, por aí, de 2014. Então não houve uma intervenção direta, uma participação efetiva do senhor Valério na reunião? Eles acompanharam a reunião. Era mais um ouvinte. Mais ouvinte. Essa reunião tinha uma mesa para quantas pessoas? Olha, foi servido um café ao final da tarde, era uma mesa que poderia caber umas 5, 6 pessoas, se é que eu me lembro exatamente. Era menor que essa? Não, era mais redondo, eu acho. Que eu tenho a impressão de que talvez essa mesa fosse maior, por umas 30 pessoas. O senhor não se recorda? Não. Ok. Não, de 30 pessoas, absolutamente, porque era uma mesa de café. Nos foi servido um café no final do dia. E a última questão... Tipo um pré-jantar, tá, muito gentilmente lá, foi isso que aconteceu. Okay. É o tipo de uma sala, tá, um pouco de lazer. De forma nenhuma de 30 pessoas. E a última questão, havia cartão de visita do senhor Valério Neves? O senhor se recorda especificamente desse fato? Especificamente o fato, não. Eu me lembro que eu troquei os cartões com ele. Eu tinha um costume, cartões que não me interessavam manter, relações que recebia muitos, eu descartava. Ok, muito obrigado, senhor. A defesa do senhor José Aldelmário. Boa tarde. Boa tarde. Seguindo o depoimento do senhor no dia 28 de abril, eu vou ler um trecho para o senhor que gostaria que o senhor confirmasse ou não. 28 de abril? De 2016. Ah. Foi o termo de declarações. Que por volta do mês de abril de 2014, o declarante respondia pelo grupo Engevix em Brasília, especialmente no que dizia respeito ao aeroporto de Brasília. Não. Época em que Léo Pinheiro encontrou o declarante no restaurante Viena daquele aeroporto.
oportunidade que Léo Pinheiro disse que havia sido chamado por Jim Argelo para se reunir com ele em Brasília. Verdade? Confirma isso? Ele me trouxe, o Léo me trouxe a questão, né, dizendo que realmente ele teve encontro com o Jim Argelo e que ele estava costurando esse assunto e procurava liderar o tema. É isso que ele comentou. Mas que ele havia sido chamado por Jim Argelo, é exatamente isso? Foi. Sem perguntas, excelência. A defesa de Roberto Zardi. Sim, excelência, tenho algumas perguntas. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor sobrinho. Também em relação a nesse mesmo termo de depoimento, o senhor respondeu uma pergunta feita pelo doutor procurador a respeito do tom que teria sido utilizado pelo senador na conversa que o senhor teve com ele. Eu vou ler aqui precisamente o que o senhor disse e integralmente o que o senhor disse. Que o tom utilizado por Jim Argelo foi como se fosse um grande favor que estava oferecendo ao declarante e que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros, que deixaria de ser chamado na CPI, ou melhor, que se o declarante não quisesse participar do grupo de empreiteiros, que deixaria de ser chamado na CPI, não teria problema, pois teria outros empreiteiros para colocar no grupo no lugar do declarante, mencionando que estariam oferecendo a mesma oportunidade a outras empreiteiras. Exatamente isso que o senhor... Foi. É correto concluir que a contribuição seria para participar de um grupo que não seria chamado, portanto? Para não ser essa era a intenção, eu estou entendendo. Ou seja, pagou, não seria chamado. Pagou, não seria chamado. Deixando de pagar, seria chamado. Aí a exclusão é conclusiva, né? Só uma questão. Podem só, tá? Por gentileza? Pode continuar. Tá certo. Bom, eu posso responder o que está falado. Tá? A negativa é conclusão de cada um. Perfeito. Mas o seu depoimento foi nesse sentido? O depoimento foi assim. O senhor fique à vontade, se quiser participar desse clube, está sendo chamado para cá. Se tiver interesse de ficar, senão nós vamos ofertar para o outro pode ter interesse. É isso, exatamente. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado. Nada. Defesa de Gilson Paiva. Sem perguntas. Ricardo Pessoa e Valmir Santana, tem perguntas? Poucos esclarecimentos aqui do juízo. Não sei se ficou claro. Era 5 milhões para cada empresa ou era 5 milhões do grupo inteiro? 5 milhões para cada... Acho que o senhor está perguntando do nosso grupo, das empresas do grupo? Não, desse grupo todo de empreiteiros. Não, 5 milhões para cada empresa. Para cada empresa. Para cada empresa que viesse a participar. Ou seja, se são 8 empresas, seriam 40 milhões. O senhor chegou depois a conversar com os demais dirigentes de empreiteiras para saber se eles tinham pago ou não? Não. Não falou ou eles não pagaram? Não, eu não sei. A única pessoa que eu tive alguma conversa posterior a isso aí tudo foi com o Júlio Camargo. Uhum. E ele mencionou se ele havia pago ou não havia pago? Ele mencionou que havia pago algo. Né? Com o senhor Léo Pinheiro, o senhor não conversou mais? Não conversei mais. O senhor chegou a conversar com algum outro senador a respeito dessa solicitação de pagamento? Eu conversei com o senador, mas aí, que é uma pessoa, um amigo meu pessoal, que é o senador Delcídio Amaral. Comentei o senhor conversou com ele? Comentei com ele essa situação que estava ocorrendo, comentei com ele a nossa disposição de não fazer nenhum pagamento, não nos envolver nisso, mas sempre no âmbito pessoal. Eu queria esclarecer, muitíssimo, que o senador Delcídio, antes de ser político, lá por volta de 92, 93, nós temos uma relação de 20 e poucos anos, inclusive familiar. Então eu, volta e meia, eu conversava com ele, procurava, e é amigo pessoal. Então o senhor relatou a ele que estava havendo essa exigência? Sim. E ele lhe deu alguma orientação? Ele deu a orientação de que eu não me envolvesse mesmo. Foi essa orientação que ele deu. Eu não sei se eu entendi muito bem, essas ligações que o senhor falou, que ligaram para o senhor cobrando e tal, o senhor atendeu essas ligações ou o senhor sequer atendeu essas ligações? Doutor, eu acho que talvez eu tenha atendido uma ou duas ligações laconicamente, mas a grande maioria delas eu não atendi.
Tá. E as que o senhor atendeu, quem eram os interlocutores? Doutor, eu acho que o Paulo Roxo, Uhum. né? O Jorge Argelo, acho que teve um caso. Jorge Argelo, senador? Não, o filho. Filho. Tá bom, são essas indagações do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor José Antunes Sobrinho. Pode interromper.